E aí, tudo bem? Chegamos aí na temporada 2, episódio 2, com Walter Vieira. É um livro falar da história da minha vida. Estou contando um pouco da minha vida, o que aconteceu. Tem a temporada 1, com 7 episódios, 11, de 10 a 11 minutos. Se você acompanhou a primeira temporada, você está entendendo do que eu estou falando, você está no lugar certo. Se você está gostando, muito obrigado. Quero agradecer a todos que está acompanhando, que acompanhou a primeira temporada, os comentários que deixaram aí na primeira temporada. E muito legal. Eu fico muito feliz que todos estão curtindo, pedindo para eu gravar, estão gostando da história, que isso aqui não é ficção, é vida real. Eu estou contando exatamente o que aconteceu. Comecei contando a história dos anos 80, 85 para cá, e agora estou aí já no 90, anos 92, contando para vocês. Então, só para a gente resumir um pouco a história, se você ainda não é inscrito, aonde tiver esse vídeo aqui, se você não acompanha a gente, se você não me segue, você que chegou aqui de repente de paraquedas, eu sou o Walter Vieira, sou cantor e compositor, já gravei aí 7 CDs, 3 DVDs e tem muitas composições com outros artistas. O meu objetivo é viver da música, eu não vivo da música ainda, mas a gente vai chegar lá um dia. Então, vamos continuar contando a história. No... Eu estava no meu barraco, e um barraco que eu digo era barraco mesmo, de tábua, era um cômodo só, onde eu só tinha minha cama, tinha um fogãozinho de duas bocas, eu morava sozinho. E minha mãe vivia lá, mas Paulo, como a família não, assim, como eu disse, o Joel se dava bem com o Wagner, e eu e Luiz se dava bem, que a gente não bebia, a gente não fumava. O Joel gostava de dar o seu traguinho, quem me entende do que eu estou falando, ele gostava, mas era um cara do bem. E o Joel era o mais velho, o Luiz era o mais novo, presta atenção. O Joel era o mais velho, o Luiz o mais novo. O Wagner do meio. A Joelma abaixo do Joel. O Wagner abaixo da Joelma. E eu abaixo do Wagner e Luiz abaixo de mim. Era assim, aquela escadinha. Então, para resumir um pouquinho aqui, antes de contar o que eu vou contar agora, eu nunca briguei com meus irmãos. Eu sempre fui um cara, mesmo com a idade, com o corpo, eu nunca fui um cara de brigar com meus irmãos. Eu apanhava até do meu irmão, o Joel. Eu apanhava dele na rua. Os colegas via aquilo, rapaz, tem um homão desse, um grandão apanhando do seu irmão, não sei o que, não sei o que, mas eu respeitava ele. Eu tinha respeito por ele. Só que um dia, nesse sítio, o Joel chegou um pouco meio alterado. O Joel chegou meio um pouco alterado, começou a discutir com minha mãe, e não sei se foi a intenção dele ou não. Ele empurrou minha mãe, ela caiu no fogão. Aquilo ali subiu um sangue. O sangue sumiu para minha cabeça e eu avancei nele, que naquela época eu era magrinho, eu não tinha barriga, não sou o que sou hoje. Começou o microfone, rapaz. Eu não sou o que sou hoje, barrigudo, né? Eu era magrinho, eu tinha mania de lutar karatê, eu era um metido a lutar karatê, eu virava salto mortal, eu dava rabo de raia. Quem é da capoeira, sabe o que eu tô falando, rabo de raia, né? Eu era metido a fazer isso. Então ali eu dei um empurrão nele, tirei ele dali, ele não gostou e fomos pra rua na briga. Foi a maior tristeza da minha vida. E o Wagner, como era apegado a ele, o Wagner também veio para cima de mim. Então ficou os 3 irmãos ali, que na época tinha chovido, tava uma lama, ficou os 3 irmãos rolando ali na lama. Eu empurrava um, empurrava o outro, e ali foi uma briga terrível. Aquilo ali acabou comigo. Naquele dia eu tentei cefar a minha vida, eu tentei tirar a minha vida naquele dia. Esse é um episódio que eu não contei no livro 1. A primeira vez que eu gravei, já é a segunda vez que eu gravo essa temporada aí de livro falado. A primeira não ficou muito boa, que eu gravei um áudio ruim, uma imagem ruim, então eu estou trazendo tudo de novo e relembrando aquelas coisas que eu não falei no primeiro. E aquilo ali acabou comigo, eu sofri muito. O Joel não se comoveu, não se convenceu de eu ter enfrentado ele. Ele veio atrás de mim com uma faquinha, dessas faquinhas de serra, até acertou em mim, me furou aqui. Mas ele ficou muito bravo porque ele não queria que eu enfrentasse ele só queria bater, só queria comandar, mas eu gostava muito dos meus irmãos, por isso que eu não queria brigar. Mas nesse dia, como eu briguei com ele,
e eu fiquei revoltado e fui para um determinado local, tentei tirar minha vida. Os colegas que estavam comigo, porque naquela época a gente tinha amigo, né? Naquela época a gente tinha colegas mesmo que gostavam de mim, sabe? Eu era um cara muito. Hoje eu me sinto assim meio sozinho de amizade. Eu não tenho amizade para chegar, sentar. Eu não gosto mais. Eu prefiro ficar na minha, mais sozinho. Mas antigamente eu tinha esse meu barraco só vivia cheio de homem, assim, de colega, né? Que a gente brincava, a gente se divertia. E eles ficaram comigo. Quando eles não tinha nada por perto. Mas quando eles se descuidaram, eu corri, tinha um bolo de telha, essas telhas de barro. Eu peguei mais ou menos umas 7, taquei na minha testa e caí lá, desmaiei, o melado descendo na testa. Eu desmaiei, né? Só vi que ele estava com álcool. Na época eles bebiam, tinha cachaça, aquela 51, eles botaram no pano, botaram no meu nariz e eu fui voltando. Então essa é a história que eu esqueci de contar lá no projeto. Voltando a falar de Wagner. Mas depois ficou tudo certo, a gente fez amizade, se abraçava. O meu irmão tinha mania de me beijar no rosto, o Joel. Ele tinha mania de beijar a gente no rosto. Ele gostava muito da gente. Ele podia bater, mas não deixava ninguém encostar a mão na gente não, tá? Ele era um defensor da gente. Então, foi uma fase que a gente passou. Mas nesse dia, o Wagner estava chegando em casa, tranquilo, bêbado. Ele gostava de falar sozinho. E nisso, de tanto que falaram que Edinho estava atrás dele, que ele não acreditou. Aí ele foi chegando devagarzinho assim pelo escuro, e Edinho estava nessa moita, no portão, esperando ele na escuridão. Minha mãe escutou os barulhos dos tiros. Minha mãe escutou e ficou. Ela sozinha em casa não deu muita importância, porque ela estava sozinha. Aí ela escutou ele ainda gritando mãe, quando ele foi alvejado com 7 tiros. O Wagner foi alvejado 7 tiros na cabeça. E ali no portão mesmo, ali no portão ele ficou. Ele cumpriu a promessa dele, que ele iria morrer bêbado, então ele morreu bêbado. O Edinho conseguiu vingar uma coisa que ele não tinha certeza. Ele foi pela razão. Ele não teve, ele não queria saber do que foi naquela ocasião o que aconteceu com o Cláudio e com ele. Ele simplesmente queria se vingar de Wagner, achando que foi Wagner que mandou acontecer o que aconteceu com eles. Então, foi 8 horas da noite. Wagner foi alvejado ali. Minha mãe saiu desesperada correndo lá para outra casa onde morava minha irmã, que era no mesmo quintal. Foi correndo para lá e mandaram me chamar. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada não, era no grito mesmo. Mandaram me chamar, eu vim correndo e eu não tive coragem de ir lá olhar. Aí os colegas falaram, rapaz, é teu irmão, é o Wagner, mataram ele tá lá. Aí eu ainda olhei assim, vi o vulto dele e não tive coragem de ir lá olhar ele. Inclusive, ele se foi, a gente sem se falar. Porque por causa daquela ocasião que eu falei da briga, ele se foi sem a gente se falar. Mas era uma coisa que estava resolvida, só que a gente ficava meio chateado assim, sem se falar um com o outro. Então foi a primeira perda que minha mãe teve na vida dela. Foi um sofrimento danado. Foi um sofrimento para todo mundo, para Paulo. Paulo considerava ele como filho, né? Porque Paulo criou a gente. E Joel se revoltou, foi querer tirar satisfação, foi para um lado, foi para o outro. Joel não aceitava a perda de Wagner. Tinha uma namorada lá que ele estava com a namorada, o Wagner, ela também não aceitou. Foi aquele sofrimento, aquela choradeira, e minha mãe sofria, a minha mãe não aceitava, e foi uma coisa mas era uma coisa que era esperada, porque houve pessoas dizendo que Edinho estava atrás de Wagner. Inclusive fizemos uma busca no local, na época, fizemos uma busca, sempre vendo para ver se era verdade, se esse boato era verdade. Mas Wagner falou, eu não acredito, se quiser venha, que eu não tenho medo, aquelas pessoas que se acham, né? Então foi o que aconteceu com Wagner. A primeira perda que minha mãe teve aí na vida dela, na história da minha vida, um livro falado,
com Walter Vieira. Eu estou contando a história para você. Agora você quer saber o que aconteceu com Joel? Você quer saber o que aconteceu com Luiz, com Paulo, com Joelma, com Gilza? A Gilza, lá para frente eu vou contar a história dela. A minha mãe sempre foi uma guerreira, minha mãe sempre foi uma batalhadeira, minha mãe sempre foi uma mãe espetacular, uma mãe especial. Eu nunca o julguei por querer ter colocado a gente num colégio interno, porque aquilo ali foi a nossa saída, né? Porque ali eu aprendi. Eu não aprendi a ler nem escrever ali, mas eu aprendi sobre a vida. Eu aprendi que eu jamais queria cair dentro de uma prisão, hein? Então eu sempre fui uma pessoa que fugia desses lados. Eu nunca queria chegar, nunca quis ir para esse lado. Portanto, lá mais para frente, para essa temporada, vocês vão ouvir e saber o que aconteceu comigo por eu não participar dessas coisas. Então no próximo episódio, temporada 2, episódio 2, você vai ficar sabendo o que aconteceu. Tá bom? Um abraço e espero vocês aí. Curte e compartilha aí nossa programação.